Oi, oi, bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que chegam aqui nesse perfil e eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse céu que nos acontece, que é um céu pisciano e um céu onde é um chamado, um convite para esse nosso processo de transcender com a alma. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Nós vamos abordar hoje essa lua nova e tantos outros trânsitos que está acontecendo no céu nesse momento. Então, seja bem-vinda para você. Eu me chamo Shirley Ferreira, sou astróloga, terapeuta junguiana e também fui professora, né? Então, sou professora também de astrologia, uma abordagem alquímica, psicológica e sistêmica. Então, seja bem-vinda a esse canal e vamos falar um pouquinho sobre esse céu, né? Esse céu pisciano que está aí, com muitos planetas em peixes, e seguimos juntas aqui. Então, eu trouxe até aqui que eu escrevi, né? Para falar um pouquinho sobre esse céu, essa lua nova em peixes, que é um portal que se abre. Então, toda lua nova é o início de algo, e olhando para esse arquétipo de peixes que fala sobre a transcendência, a espiritualidade, questões que nós trazemos também do passado, porque peixe simboliza o inconsciente coletivo, mas não só isso, viemos também desse útero cósmico, então tem muita essa abordagem também ligada com a psicologia analítica, com a sistêmica também, né? Então viemos desse útero cósmico. Então, essa lua nova é um portal que se abre, toda lua nova é um início, como eu falei, mas não é esse qualquer portal, não é qualquer coisa, até porque nós temos no céu um, muita energia, porque temos aí o Sol, a Lua, que estão fazendo conjunção, Sol e Lua, ou seja, esse casamento alquímico, o Sol é essa energia masculina, a lua é energia feminina. Então, nesse momento, há um casamento alquímico, que nós chamamos de conúcio ou conútil, enfim. Mas temos Mercúrio, temos Saturno, temos Netuno e temos também o Nodo Norte. Então, essa sintonia cósmica é que nos chama para essa entrega da dissolução do ego, para aquilo que nós precisamos deixar dissolver, se entregar. Peixes é a entrega para também a transcendência, a entrega para a espiritualidade, a entrega também do nosso ego. Às vezes queremos controlar, né, através do ego, e Peixes nos convida para essa dissolução dos velhos contornos e para o renascimento sutil mais profundo da nossa alma. Então, quando nós olhamos para cada arquétipo, né, a lua fala sobre as nossas emoções, então o que que eu preciso também soltar, desapegar para eu construir algo novo na minha vida. Depois teremos o nosso Sol entrando em Carneiro, em Áries, então é o início da primavera para o hemisfério norte, o início do outono para o hemisfério sul, então mudanças aí, então precisamos olhar para isso. Então, Peixes fala sobre o oceano, né? Sobre o inconsciente, esse oceano interno. Então, que possamos olhar também para esse oceano interno, que é a nossa alma, que é a nossa psique. Então, o que que nós precisamos dissolver em nós? O que que precisamos deixar e soltar, né? E não ficarmos tão apegados com a questão com o ego, os nossos medos, os nossos sonhos, aquilo que nós precisamos colocar para o mundo ou colocar para nós mesmas, né? As nossas ilusões, então os nossos sonhos, eu preciso olhar e me atentar para os meus sonhos, até porque Mercúrio está em peixes, Mercúrio fala sobre essa comunicação, também fala sobre esse mundo, né?
que é esse caminho do céu ao Hades. Então, como Peixes fala sobre os sonhos, a intuição. Então, atente aos seus sonhos, atente à sua intuição, atente também ao que você tem de medo, porque o medo também nos aprisiona. E aí temos Saturno, né? Então, Saturno fala sobre o medo, sobre a dissolução também do ego, apesar de que Saturno aqui quer estruturar a nossa psique, né? Então, às vezes, nós estamos com medo, então precisamos olhar para esse medo. Até porque nós temos uma lua aí, e a lua fala sobre a nossa infância, sobre a mãe. Então, o que que está aprisionando? Que medo que é esse? Acesse esse lugar e se pergunte, se questione que idade é como se você estivesse assim olhando para sua criança. Quantos anos mais ou menos que você tinha e que você está tendo essa mesma questão, esse mesmo medo, talvez? Então, olhe para isso e deixa dissolver, né? Acesse isso. Eu sei que é dolorido, eu sei que às vezes nós não queremos enxergar e não queremos ver, até porque também tem Netuno. Então, Netuno às vezes traz uma camada nebulosa, eu não quero acessar. Mas aí tem um outro lado de Netuno, que é esse acesso ao inconsciente. Então, para que as coisas não fiquem tão nebulosas assim, até porque temos um Sol em Peixes, então vai jogar luz. A lua nova chamando, nos convidando para iniciar alguma coisa. Então, o que precisa ser olhado, analisado, sentido, antes de ser compreendido? Porque peixes é o sentir. Então, o que a mente racional não consegue traduzir, mas o coração sabe. Então, você sabe o que você está sentindo nesse momento, né? Então, é um momento de introspecção, é um momento, apesar de ser uma lua nova, mas uma lua nova de análise de coisas que eu preciso soltar e deixar ir, porque o rio também, quando vai de encontro ao mar, ao oceano, ele também treme nas bases, ele sente medo. Então, assim, é aquele movimento de o rio que vai ao encontro do mar. Então, é como se o mar engolisse, o oceano engolisse aquele rio e ele sente medo, mas ele vai a si mesmo. Ele dissolve e se entrega a esse oceano. E ali eles formam, né, esse caudaloso mar, esse rio também que se encontra com o mar e ali eles fundem e é uma coisa só. Então, é muito isso. Nós fazemos parte do todo, nós somos o todo manifesto. Então, eu preciso ter confiança, eu preciso ter uma minha intuição também daquilo que realmente faz sentido para mim, para você, no caso, né? Então, Saturno também e Netuno juntos, fazendo essa forma dessa neblina. Saturno, senhor do tempo, como todos sabem, eu acho que acredito que a maioria saiba que é Crono, né? Então encontra-se o lado a lado com Netuno, senhor das brumas. Então aquilo ali vai estruturar e dissolver certezas que se tornam fluidas, né? Então você vai conseguir ter clareza, estruturar a sua psique, a sua alma, e é o momento de confiar no invisível e de estruturar também esse lado sensível seu. Porque aí, às vezes eu estou tão sensível e que eu me deixo, né, ser levada pela maré, pela água. Então é um momento também para que eu estruture a minha intuição, para que eu estruture a minha sensibilidade. E quando eu falo de estruturar, gente, não é controlar. É saber que cada coisa tem o seu lugar, cada sentir tem o seu lugar. Então, eu preciso olhar e analisar tudo isso. Então, estamos tentando segurar o que deveria ter sido entregue. Então, entregue. Às vezes você quer controlar, segurar demais algo, e aí águas presas também tem uma questão também de adoecer. Adoecer a própria alma, adoecer a própria psique, por conta desse aprisionamento do que está sentindo aí. Então, eu preciso soltar, eu preciso deixar, eu preciso ter esse fluido da malevolência, sabe? Dessas coisas maleáveis. Então, Mercúrio em Peixes também, como eu falei, que é a linguagem da alma, então ele que leva, né? Ele que é o mensageiro, Mercúrio é o mensageiro. Então, a nossa comunicação vem carregada de simbolismo
pelos sonhos, né? Então, assim, o sonho é todo simbólico e a gente precisa analisar o sonho para compreender, para entender cada questão ali do sonho. Então, são metáforas também os sonhos. Então, assim, não é trazer para a racionalidade. Então, é preciso ceder esse espaço para a intuição. Por isso que é importante o sonho, porque o sonho a gente consegue ver, trabalhar as quatro funções, né? Função pensamento, função sentimento, função intuição e função sensação. Dentro do sonho, como Jung também traz essa questão das quatro funções no sonho. E que podemos ver isso também, claro, dentro do mapa astral de cada pessoa, né? E o nó do norte, que em peixes, que nos conduz a um destino, né? Um nó do norte apontando o caminho evolutivo da nossa alma para que possamos ser conduzidos sendo guia para a nossa própria espiritualidade, para inclusive o desapego do ego, dessa questão da consciência muito rígida, muito linear. Então, eu preciso transcender, eu preciso compreender o que está por trás de tudo isso. Então, eu preciso também ter confiança no fluxo maior, né, da espiritualidade. Então, estamos sendo chamados nesse momento para confiar no invisível, naquilo que eu não consigo ver, mas que eu acredito, que eu tenho certeza e que eu confio, porque é muito isso, peixes é isso, é esse acesso ao inconsciente. Então, eu preciso confiar também e render-se a esse fluxo e a esse fluido. E uma coisa que eu acho bem interessante também é que nós teremos agora um eclipse no dia 14 de março, né? Então, fala muito sobre, é um eclipse lunar, então teremos uma lua cheia. E esse processo também de nós atentarmos também para nosso sono, para nossa alimentação, né? Menos açúcar, menos carbono, menos carboidrato, até porque o açúcar, ele às vezes é uma fuga, né? Então a gente não quer ver, então eu como e eu vou me nutrindo disso, então é efêmero. Então, eu preciso cuidar. O que nós precisamos é do óleo. O óleo é que nos dá energia, é que faz o carro funcionar, é que faz, e o carro, quando eu falo aqui, é o corpo, é o que faz o corpo funcionar e metabolizar. Então, claro que saudável, né, também, né, gente? Nós não vamos entrar em gorduras, não é isso. Mas o óleo saudável, inclusive, tem algumas questões, né, com a alimentação na base do óleo, né? Que são as castanhas, nozes, enfim. E o óleo saudável, né? Então, eu vou deixar depois o link aqui, porque eu fiz uma aula sobre o eclipse solar e lunar, o poder que o eclipse tem nas nossas vidas, e eu trago um conto do Aladim para abordar esse o eclipse, tá? Na altura em que eu dei essa aula foi quando eu estava no eixo de Libra e Balança e Áries, Carneiro. Agora nós teremos um eixo de Peixes, Virgem, enfim. Então, para que nós fiquemos atentas a isso, a esse eclipse também que vai acontecer no dia 14, mas não só isso, né? Então, esse convite da lua nova também, continuando aqui, é sempre um recomeço, é uma semente. Então, ali teremos essa semana lançada no solo fértil, né? Um solo de peixes, que é a água, que é essa abundância. Então, eu preciso começar a colocar a minha semente daquilo que eu quero que cresça e que floresça e que renasça e que prospere e que seja abundante para todas nós. Então, peixes, essa semente não pertence ao mundo material, então é o mundo sutil, é o mundo espiritual também. Então, precisamos cuidar da nossa espiritualidade, precisamos cuidar do nosso campo energético sutil, né? E precisamos cuidar também do nosso sono, porque é o eixo de casa 6, casa 12. Claro que nem todo mundo tem peixes na casa 12, mas é o eixo da saúde. Então, a minha rotina durante o dia, os meus hábitos, inclusive alimentares, me diz muito como eu estarei com o meu sono, né? Eu preciso também olhar para o meu sono, porque o sono
é reparador para a nossa psique, para a nossa alma, para o nosso corpo. Então, o sono regenera, né? O nosso corpo, inclusive. Então, quando dormimos bem, acordamos mais dispostos, e enfim. Então, é cuidar também da nossa saúde mental, da nossa saúde espiritual, da nossa saúde com o nosso corpo. Então, é preciso ter esse olhar atento para todas essas questões. Então, eu fico por aqui, espero que você curta e comente, ou se você não quiser comentar, não tem problema nenhum, mas que você também esteja nessa vibração de lua nova agora, e também nós teremos um carnaval, então teremos um carnaval em lua nova, né? Essa pegada aí desse carnaval, então cuidado também com as ilusões também, com as questões de se embriagar, né? E quando eu falo embriagar, não só do álcool, mas enfim, de coisas que não faz sentido, mas que você se entrega demais a isso, a esse mundo Dionísio, né? O deus ou seja, então, do Baco também, então é preciso cuidar para que você não fuja de quem você é, de fato, da sua essência, né? E se perca nessa, porque o carnaval é justamente essa libertação da carne, né? Mas e aí, eu preciso também cuidar do meu corpo, da minha saúde, da minha sanidade mental. É um momento também para olharmos também para as questões mentais, né, psicológicas, nesse trânsito tanto de planetas aí em peixes, então fala muito sobre essa questão mental, né, da saúde mental. Então, eu acredito que as pessoas esteja mais voltada para olhar para essas questões, e se não tiver um momento para se atentar a isso, tá? Essa é a abordagem sobre esse trânsito e sobre o que está acontecendo durante essa semana. Um grande beijo, bom carnaval para todas vocês e muito axé, muita luz.